Muito bom dia a todos e todas. Agora sim, estamos dando início à nossa primeira mesa redonda do dia. Esperamos que se sintam acolhidos hoje, que é o nosso último dia, e que vocês aproveitem a nossa programação. Após a última mesa redonda da tarde, que termina às 16h30, teremos uma vasta programação de atividades aqui no Patuá e também nos auditórios. Por favor, confiram e participem. O evento foi feito com muito cuidado e carinho para vocês. Hoje, 28 de outubro, iniciamos nosso ciclo de seminários do dia com a mesa redonda Interpretação e Tradução. Convido agora para tomar assento à mesa nossos queridos convidados. O especialista Jadson Abraão da Silva, por favor. O mestrando Israel Bispo dos Santos. E a mediadora, professora Elaine Maria de Lima Bulhões, aqui do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Passo agora a palavra para a nossa mediadora Elaine Maria de Lima. Por favor. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui. Receber à mesa os nossos tradutores e intérpretes. Quero apresentar os nossos palestrantes de hoje, que é o professor Jadson Abraão da Silva. Ele possui graduação em licenciatura em História pela Universidade Salgado de Oliveira e especialização em docência do ensino superior pelo Instituto A Vez do Mestre. Agora, tome a palavra o nosso palestrante Jadson. Bom dia a todos e a todas. Eu queria primeiramente já pedir aqui para quebrar o protocolo que eu não vou conseguir falar sentadinho aqui, cometido e comportadamente. Eu vou ficar de pé, vou pedir licença à mesa para eu poder me colocar de pé e fazer minha exposição. Bom dia. Vou ficar daqui da frente, acredito que eu não atrapalho. Os intérpretes, tranquilo? Atrapalha alguém? Pessoal aí na cabine. Bom dia, pessoal. Vocês tomaram café ali fora, todo mundo comeu, tinha um bolinho de chocolate maravilhoso, que minha dieta não permite, mas eu comi mesmo assim. Vamos começar aqui. Bom, o convite para participar dessa mesa, junto com Israel, veio pelo professor Ricardo, pela comissão do COIMES, e agradeço muito ao convite para a gente estar conversando um pouco sobre tradução e interpretação. E o que é tradução? O que é isso? Que a gente tanto fala, tanto ouve falar sobre tradução. O que seria isso? Vamos à definição, de tradução, que o dicionário nos traz, ou o Wikipedia na internet também faz isso perfeitamente. Vamos ficar ali com a primeira, Tradução, versão de uma língua para outra. E ele dá um exemplo, de um romance, por exemplo, traduzido do inglês para o português. E a gente tem outras colocações, uma transposição de uma mensagem, de uma forma gráfica e tudo mais. Coisas que nós vivenciamos constantemente na nossa labuta diária de tradutor e intérprete. E aí ele traz uma coisa que é muito, pelo menos me incomodou, que ele fala que a tradução é uma versão. Mas como assim? É tradução ou é versão? O que é tradução? O que é versão? Alguém se arriscaria a tentar nos esclarecer que seria uma versão, que seria uma tradução? E aí eu fui buscar também a origem dessa palavra de tradução, uma definição.
um pouco mais clara do que seria a tradução. E aí vem dizendo que a tradução é uma atividade que engloba a interpretação de uma língua para outra, de um texto para o outro, onde você tem ali o texto original, de uma língua de origem, e ele passa para um outro texto em uma outra língua. Esse processo de passar para uma outra língua, o trabalho final de tudo isso que você fez, esse texto, né, traduzido para outra língua, é chamado de tradução. Tá. E o que seria, então, versão, né? Aí ele diz que versão nada mais é do que uma melhoria de algo que já existe. Então você vai pegar um texto, uma música, uma poesia que já existe numa língua e você vai fazer uma melhoria naquele texto ou naquela poesia, de forma que você vai fazer algumas modificações, mas necessariamente você não vai passar para uma outra língua. Então ele traz a definição, uma das definições para a versão é essa. É melhorar, né, aquilo ali, aquele texto. A gente diz assim, saiu a segunda versão do carro do ano, né, do carro 2016. Saiu uma segunda versão desse mesmo livro. Tal compositor gravou uma nova versão dessa música. Então é uma melhoria. Não é passando de uma língua para outra, mas sim uma melhoria, uma modificação. E ele diz que a tradução é uma interpretação. Mas além de ser uma interpretação, ela também trabalha com a versão. Nossa, tá confuso. Como assim? Tadinha da intérprete. Então vamos tentar entender. A tradução passa de uma língua para outra. É essa ação que a gente faz. A versão, você não vai passar de uma língua para outra necessariamente, mas você vai fazer uma melhoria naquele texto ou naquele material que você se propõe a fazer uma nova versão. E a interpretação, o que ela é? É o trabalho que estabelece, né, uma comunicação, o trabalho de estabelecer uma comunicação entre duas entidades. Só que o trabalho da interpretação, ele acontece de duas formas. Pode ser consecutivo ou simultâneo. Isso é uma interpretação. Então a diferença de interpretação para tradução, dentro do que nós nos propomos aqui a trazer nessa manhã, para conversar com vocês, é isso. A interpretação ela vai ser consecutiva ou simultânea, sendo que vai trazer sempre de uma entidade para outra, de uma língua para outra também, como a tradução faz, mas não é necessariamente, não é consecutiva, não é simultânea. E aí alguns conceitos, né, que o dicionário vai trazer para a gente sobre interpretação. Porque quando você fala assim, fulano é intérprete, mas intérprete de quê? Porque a interpretação ela é muito vasta. Nós temos o intérprete do samba enredo, você tem o intérprete ator, que é o intérprete cênico, né, o artista que vai ali e representa alguém. Você tem os intérpretes de línguas orais ou de sinais, e tudo isso o dicionário vai definindo. Eu vou ficar só com a primeira ali, a determinação do significado preciso, né, de um texto para o outro, né, traz esse sentido. E a interpretação ela vai muito mais além, porque tem uma interpretação que é pessoal, que é aquela nossa interpretação de texto. É um outro tipo de interpretação. Tá, mas nós entendemos tudo isso, que a interpretação ali acontece consecutivamente ou simultânea, tudo isso nasce dentro da tradução, mas onde começa isso tudo? Onde nasce a tradução? Da onde se origina isso? Quem começou? Quem foi o primeiro intérprete? E aí nós temos aqui, então, onde nasceu? Não, gente, essa daí é minha filha, não é a tradução que nasceu. Onde nasceu a tradução, não. Essa é Sofia, está em algum lugar por aí, tadinha, minha filha, ou deve estar comendo, né, lá fora também. Mas não é aí que nasce a tradução. Na verdade, a tradução começa na Torre de Babel. Muitos estudos, né, religiosos ou não, históricos, relatam que uma das primeiras confusões linguísticas
começa na Torre de Babel. E um dos livros mais antigos que se tem na humanidade, que é a Bíblia, que também foi traduzida por várias e várias vezes para vários idiomas, traz esse relato histórico, aonde um grupo de pessoas começam a tentar ali se relacionar e tentam chegar em algum lugar. Vamos ver como é que era, né, a Torre de Babel. Essa Torre de Babel, não sei se vocês conhecem, mas não foi essa que iniciou a profissão de tradução. Essa é uma outra Torre de Babel. Vale muito a pena também ver. Inclusive está reprisando no Viva, se eu não me engano. Mas isso é uma outra Torre de Babel. Na verdade, como é que começa a Torre de Babel? Um grupo de pessoas se reúnem e começam ali a tentar construir uma torre para chegar ao lugar mais alto, onde eles acreditavam Deus, o que seria Deus para eles, e aí cada um tem a sua consciência de Deus. Eles queriam chegar até onde Deus estava. Isso tudo tem relato histórico na Bíblia, se eu não me engano está lá em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9, tem um relato bíblico disso, e eles começam a construir, e aí historicamente diz que Deus não se agrada com essa atitude, né, dos seres humanos, porque eles se achavam muito autossuficientes, porque naquela época, aquela cidade ali, na Babilônia, eles eram tidos como uma cidade tão importante economicamente como a gente tem hoje em Nova York ou a França. Então eles tinham o mesmo poder econômico e militar para tal coisa. Então eles se acharam nesse direito de chegar até onde Deus estava. Só que Deus se aborrece com isso, desce até aquele local e começa a fazer uma confusão linguística entre aquele povo todo. E graças a essa confusão linguística, nasce a nossa profissão de intérprete, tradutores e intérpretes, que é o primeiro relato histórico onde se tem línguas diferentes sendo faladas e as pessoas não conseguem se entender, não conseguem compreender um outro, e aí começa toda essa confusão e que as pessoas não conseguem, né? Ali um pede o martelo, o outro dá a madeira e por aí vai. E a nossa profissão é muito penosa, né, algumas vezes. E eu costumo dizer que a gente não trabalha sozinho, a gente não vive sozinho nesse mundo. Eu falo sempre isso para os meus alunos, para os meus amigos, com quem eu convivo e tudo mais. E eu não poderia também estar aqui nessa mesa sozinho, expondo, né, aqui sobre tradução, sobre interpretação. E aí eu vou quebrar o protocolo mais uma vez. Na verdade, estou quebrando tudo hoje, para ser mais sincero. E eu convidei um amigo que trabalha comigo para estar trazendo um pouco mais desse entendimento teórico do que é essa tradução, como é que a gente traduz, quais são os procedimentos técnicos que a gente utiliza na tradução, né? Para onde a gente caminha, por que o estudo dentro da tradução é tão vasto e ao mesmo tempo parece que nada e parece que a gente está morrendo na praia, tem tanta coisa, mas ainda falta tanta coisa ainda a ser estudada. E aí eu queria convidar para estar falando aqui também juntamente comigo, Davi de Jesus. Ele é formado em licenciatura em Letras, Português, pós-graduado pela PUC em Ensino de Língua Portuguesa para Estrangeiros e trabalha junto comigo, é um amigo querido, então queria que vocês recebessem também o Davi, por favor. Dando continuidade ao que eu já estava explicando muito bem, a nossa profissão ela é muito penosa, é árdua, e estamos caminhando em muitas linhas de estudos, né, a respeito da tradução. O Jadson, mais adiante, ele vai falar um pouquinho sobre as novas tendências, as novas necessidades que têm surgido da nossa área. Eu vou introduzir aqui o assunto. O seguinte, quando estamos traduzindo, o que precisamos ter em mente, e quando aqui o nosso foco é a língua de sinais, é a área da língua de sinais. Desde quando nós ingressamos no curso básico, no módulo básico, ou até mesmo em imersão, em convívio junto com os surdos,
por algum estímulo religioso ou por qualquer outro motivo. A gente se preocupa muito com a estrutura. Tanto que quando estamos aprendendo, qualquer sinal a gente chega e pergunta assim, mas espera aí, que sinal é esse? Esse sinal ele é o quê? Ah não, esse sinal é vermelho, esse sinal é azul, esse sinal aqui é estudar. Temos aquela apostilazinha com aquele desenhozinho. Quanto na verdade, a gente às vezes, quando a gente chega já na estatura de traduzir, esse aprendizado acaba que engessa um pouquinho a gente. Porque na comunicação, a gente tem que se pautar, primeiramente, no significado. O significado ele é muito mais importante do que a estrutura, porque é o significado que vai carregar toda a mensagem. E aí nós vamos ter muitas interferências que vão trazer esse entendimento na produção de uma tradução entre duas línguas. Uma coisa que vai influenciar muito é a questão cultural. É importante você conhecer a cultura daquele povo, daquele público, daquele grupo social, o qual você está fazendo a tradução. Por exemplo, existem culturas, deixa eu ver minha colinha aqui, existe um antropologista americano chamado Hall, que ele divide cultura a nível de linguagem em dois grupos. Eu vou ter a cultura de alto contexto e de baixo contexto. A cultura de baixo contexto, é por isso que a gente brinca muito com piada de português, dizendo, não entendeu, poxa, não é isso, leva tudo ao pé da letra. Mas grande parte da Europa e os países asiáticos, diferente de nós latinos, a cultura é de baixo contexto. A palavra ela carrega em si totalmente o significado daquilo que se quer dizer. A gente não, somos um pouquinho diferente. O contexto ele fala mais. A gente fala muito entre linhas. A palavra, a gente fala uma coisa querendo dizer outra. E na hora de traduzir isso, é importante você ter esse conhecimento. Por exemplo, numa conversa telefônica, quando você está emitindo uma mensagem, tem ali o seu receptor, e você está dialogando. Quando começa assim, não, tá bom, pode deixar. Isso é indicador de quê? Fortíssimo. Cessou a conversa. Se a pessoa está muito assim, tá bom, sim, e está a pessoa falando. Você, putz, caramba, tem que fazer uma porção de coisa aqui, tem 5 minutos para sair, tem que estar tal hora em algum local, e está a pessoa falando, você, tá bom, ok, pode deixar. Isso é indicador. E é importante você ter esse conhecimento cultural. Isso também vai se tratar na língua de sinais, que eu vou dar alguns exemplos mais adiante. Eu tenho também ali a questão da polidez. E acontece um choque cultural enorme entre a cultura ouvinte e a cultura surda, principalmente no início da nossa caminhada. Porque quando estamos traduzindo, que você está caiu de paraquedas em algum seminário, algum fórum, e de repente você não tem aquela experiência ainda. E você está dividindo a sua tradução com um colega que já interpreta há 10 anos, mega conhecedor, e você está ali, junto com ele, se aventurando nessa empreitada. De repente, alguém se levanta e fala assim, tira ele, não, eu não estou entendendo. Isso para a gente, para a nossa cultura, é extremamente ofensivo. Na língua de sinais, não. Porque a língua de sinais ela é muito direta. O surdo, quando ele vai falar alguma coisa, ele não tem rodeios. Chega alguém aqui com uma calça listrada e uma blusa laranja fluorescente, fala assim, amiga, e aí, como é que eu tô? Tô legal? Você vai olhar, vai falar, olha só, assim, essa roupa tá com muita informação, você tinha que, né? O surdo ele vai falar simplesmente, ó, tá horrível, nossa. E aí aquilo choca a gente. Mas não, eu não tenho indícios ainda, eu não tenho indicadores para afirmar que a língua de sinais brasileira vai cair na questão cultural de baixo contexto e alto contexto. Tem que ser feitos estudos. Eu acredito que ela fica navegando ali em baixo contexto, porque a significação, o significado dos elementos vão ser muito diretos e muito precisos, tá? Mas isso é algo ainda a ser pesquisado.
E o léxico é a palavra em si. E o que vai acontecer é o seguinte: quando eu falo que a gente não pode se prender muito à estrutura, porque se eu perguntar assim para vocês, como é que vocês fariam? Estudar é muito importante. Vocês pensaram mentalmente aí como é que faria. Agora, se eu falar assim, o estudo é muito importante. Aí eu tenho orações que estruturalmente são diferentes, porque na primeira que eu disse, eu tenho o verbo dando ação ao ato de estudar, e na outra eu vou ter ali um substantivo acompanhado da dama de companhia dele, que é o artigo, o estudo. E por que sinalizamos da mesma forma? Se de um modo eu estou falando de uma ação, e na outra eu estou dizendo um nome. E na hora de traduzir, essas mensagens, elas são equivalentes? Fica uma pergunta para a gente parar e pensar e meditar. Um outro exemplo, tem essa imagem aqui. E eu terei o copo de leite e o copo de vidro. Estruturalmente, são idênticas. Licença, veio uma água. São idênticas. Aqui eu vou ter um substantivo, eu vou ter ali a preposição de, dizendo que a preposição ela funciona como um conectivo, ligando esses dois elementos. Então, estruturalmente, parece que eu tenho a mesma coisa. O copo de leite e o copo de vidro. Só que ali no copo de leite, eu estou falando do insumo, o que está dentro do copo. Embaixo, no copo de vidro, eu estou falando do material que esse copo é feito. E aí você pensa no estrangeiro linguístico, você pensa no surdo, quando ele está aprendendo português, ou qualquer estrangeiro que venha de fora, para ele entender isso. Porque estruturalmente você vai ter ali a preposição que está ligando. Deveria funcionar da mesma forma, mas não. Está embutido no significado. Então, ao traduzir, gente, ó, esqueçam isso. Ah, não, tem que memorizar o sinal, o que é isso? Não. Se preocupem estritamente com o significado. É claro que o léxico, você conhecer, você ampliar o seu arquivo de vocabulário, você ter mais pastas, mais ferramentas para você utilizar, é claro que vai contribuir muito para a sua tradução. Lógico, as novas tendências que vêm surgindo, os novos sinais, nós temos aí muita produção, muitos sinais por conta de todo esse processo, até mesmo do Letras Libras, o curso de pedagogia bilíngue aqui do INES, os surdos, há cerca de 15 anos, de 10 anos para cá, tiveram as portas assim, escancaradas, abertas, a academia. Então, logicamente, novos sinais vão surgindo e é importante que nós tenhamos acesso. Mas ao traduzir, não fica se perguntando mais, mas esse sinal, essa palavra vai ser o quê? Não. Se prendam estritamente o significado. E aí, mais uma expressão para a gente finalizar essa parte, quando eu digo assim, falar rápido. Vamos passar isso para a língua de sinais. Então, se eu fizer uma tradução direta, o qual eu vou fazer palavra por palavra, utilizando a literalidade, é claro que na hora pode sair o seguinte. Gabriel, olha para mim rapidinho aqui. Pode sair. Pode fazer. Falar rápido. Eu falo assim, fala rápido, por favor. Fala rapidinho, tá? Mas esse rápido que eu estou dizendo não é da ação. Eu quero que ele encurte a fala dele. Então seria, no âmbito do significado, uma tradução errada, é muito forte dizer, mas que não atingiu o objetivo real da mensagem. O qual seria, se apropriaria mais, eu fazer desse jeito aqui. Então seria falar rápido. Esse seria o nosso rápido.
porque a mensagem ela não pode se alongar. Então, como eu disse, sempre devemos nos preocupar com o contexto de um modo geral. Nós temos esse quadro, não vou me estender, mas só para a gente falar um pouquinho do verbo. Que o verbo, em todas as línguas, vai dizer que ele é o elemento estrutural e principal de qualquer oração. Tudo gira em torno do verbo. Tudo que você quer dizer. E aí eu acredito também que deva ser alvo de pesquisas. Eu ainda não vi estudos e produção nesse âmbito, se ligando estritamente à questão verbal. A gente tem muitas produções sobre tradução, artigos, etc. Mas, principalmente para a da versão voz, conforme o meu amigo aqui, o Israel, ele vai estar falando daqui a pouco. Quando a gente fala de passado, eu peguei aqui o modo indicativo, que é o mais utilizado, que representa a ação exata do fato. O pretérito, ele vai se dividir em 3. Temos aí o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Quando nós dá até arrepio de pensar na escola, aquela tabela, aquele quadro, com todas aquelas terminações, o radical memorizar aquilo tudo. Mas seria muito mais fácil se a tia, se a professora, tivesse dado um gancho para a gente na questão do sentido. Por que um é chamado de perfeito, o outro é imperfeito e o outro mais que perfeito? Por quê? Pretérito perfeito, eu comi. Toda frase que eu tenho pretérito perfeito, ela quer dizer que foi uma ação no passado e só se preocupa em informar que a ação foi concluída em um tempo atrás. Não importa se foi em muito tempo, se foi em 15 minutos, se foi em 10 minutos, isso não é importante. O pretérito perfeito só se preocupa em expressar uma ação que foi totalmente concluída no tempo passado. O imperfeito não. O imperfeito é o seguinte, enquanto eu comia, esse comia é como se eu pego esse verbo, agora eu sei que ele está no passado, eu não dou uma finalidade para ele, eu não digo que ele terminou, eu sei que ele está no passado, não dou uma finalidade para ele e estico ele como um chiclete, comia, eu tenho uma duração maior. Então todo verbo no pretérito imperfeito será desse modo. E o mais que perfeito é um tempo bem lá atrás. Comera. Ele comera todo o bolo. Eu nunca posso utilizar o pretérito mais que perfeito, dificilmente dentro de um contexto, na primeira pessoa, embora haja conjugação, porque é um tempo bem remoto, um tempo bem distante. Tá? E na hora da versão voz, é importante se ter esse conhecimento. Eu já fiz algumas análises, a gente utiliza muito mais o perfeito do que o imperfeito. Quando a gente parar para prestar atenção na estrutura, o surdo ele está estendendo aquele verbo ali, ele está dando uma ação prolongada na fala dele. E a gente não consegue alcançar isso. Tu quer fazer essa apresentação? E alguns procedimentos técnicos, vou ser breve, porque meu tempo já está esgotando, da tradução, que temos o seguinte: quando há convergência linguística e cultural, se torna fácil. Há muitas convergências entre a língua brasileira de sinais e o português. Por estarmos no Brasil, tem influenciamento cultural, tem uma influência cultural e às vezes é possível fazer a tradução palavra por palavra. Por exemplo, eu tenho estrutura. Ele escreve perfeitamente. Perfeitamente eu consigo fazer uma tradução palavra por palavra, cada elemento ali seguindo a mesma estrutura. Uma tradução literal, ela já foge um pouquinho. Eu mantenho o mesmo sentido e significado, mantendo uma paridade, igualando as estruturas, porém eu posso fugir um pouquinho. Fica no exemplo da frase em português: ele é bonito.
eu tenho o verbo ser, como verbo de ligação. Em língua de sinais eu não tenho esse verbo de ligação, o verbo ser como verbo de ligação. Então, simplesmente eu traduzo ele bonito. Foi possível manter uma tradução literal, não palavra por palavra, porque há ali uma convergência entre esses dois elementos. Mas nem sempre é assim como na maioria dos casos. E quando há divergência por valor linguístico ou extralinguístico, eu tenho algumas ferramentas aí. Como eu dei a questão, o exemplo do estudar e do estudo, que é a transposição. Quando numa língua, estudar na língua de sinais sempre será um verbo, sempre. Nunca como um substantivo. Por que isso acontece muito na tradução do português para a língua de sinais? Porque na língua de sinais nós não temos o artigo. E o artigo, ele funciona como a dama de companhia do substantivo, que é esse nome. Em língua de sinais nós não temos isso. Então a maioria dos verbos que vão dar origem a alguma ação se transformam diretamente em verbos. Então o nome dessa procedência é a transposição. Temos a modulação. A modulação é o seguinte: quando a gente pensa sobre um outro ponto de vista. Havia uma expressão idiomática na língua de sinais há muito tempo atrás, que era cara-papel, que representa pra gente amigo da onça. Então isso é uma modulação. Não tem o mesmo valor se eu falar amigo da onça. O surdo vai falar o quê? Não, onça, perigoso. Não, não pode. Porque não tem esse valor linguístico. Então tem que utilizar o quê? A modulação. E tem também a equivalência. A equivalência, ela vale para expressões cristalizadas. O que seria isso? Ao longo do tempo, se utilizou tanto essa expressão que ela ganhou um significado próprio. Tipo, bater as botas. O que é bater as botas? Abotoar o paletó. Morrer. Então tem que fazer uma tradução ali por equivalência. Eu não posso pegar a bota e bater, ou então ele bateu as botas, pegar uma bota e bater na outra. Não traz o significado. E por último, uma melhoria, que é a adaptação. Quando não tem valor extralinguístico nenhum, e realmente eu vou ter que adaptar. Eu trouxe uma frase aqui, que é a seguinte, vamos ver se vai ter. Nossa, ele fala mansinho. Tem uma voz que assim que me encanta. Tá aqui de manhã não, vai estar de tarde. Isso, Estava nervoso. na língua de sinais, se eu for traduzir um filme ou uma peça de teatro, eu não posso dizer falar, se for o surdo ali atuando, que ele estiver interagindo. Porque a fala, isso aqui, oralmente, é pra gente, é pra nossa vivência. Tem que ficar assim, ó. Então seria muito mais coerente, quando eu transpor isso para a língua de sinais, eu fazer uma adaptação. Que eu posso fazer da seguinte forma. Mas vamos ver, Gabriel, como vai ficar. Israel Bispo. Conforme passei aqui, né, a ideia. Esse seria, na língua de sinais, falar mansinho. Eu fiz uma adaptação. Isso vai acontecer muito na igreja. Quando tem uma música, um hino, que diz assim, quero ouvir a tua voz. Conseguir atingir o surdo se eu falar quero ouvir tua voz? Não. O escutar não faz parte da vivência dele. Então eu falo o quê? Contemplar, contemplar os teus sinais. Mantive o mesmo significado, porém fazendo uma adaptação. Tá bom, gente? Então minha fala foi até aqui. Obrigado, Jaf, pela oportunidade, pelo convite. Okay? De nada. Só para... Quase terminando, eu sei que eu tenho apenas 2 minutos. Não é isso, Elaine? Só 2 minutos. Então, só para a gente fechar. Quando nós estamos ali atuando como tradutores, intérpretes, nós chegamos sempre na situação em que nos encontramos com 2 caminhos. Às vezes 3, 4, 5, 15 caminhos para traduzir. E qual escolha fazer? Nós sempre nos deparamos com isso. Quando surge um termo, uma palavra, você pensa, e agora? Como é que eu faço isso? Como é que eu traduzo isso aqui? Eu costumo dizer que não há uma tradução errada.
a uma escolha que você fez que talvez não foi a mais indicada naquele momento, não foi a melhor para aquele momento. E o tradutor, né, o tradutor-intérprete, ele sofre muito, porque todo mundo que conhece aquele idioma que está sendo traduzido é o primeiro a julgar, né? Quando você está em alguma palestra que tem uma tradução simultânea para o inglês e aí tem alguém sentado que domina o inglês, fala assim, não foi isso que ele falou. Foi isso não, eu sei, eu estou ouvindo. Isso a gente também já sofreu muito nos seminários, né? Principalmente quando a versão voz era aberta, hoje em dia não é mais. Aí as pessoas sentadas, né, do lado falavam assim, aí, falou tudo errado, eu estou vendo, eu sei sinais, falou tudo errado. Na verdade não é que ele falou errado, foi uma escolha que o intérprete fez. E essa escolha ela vai passar pela nossa vivência cultural, pela nossa experiência de vida, pelos conhecimentos linguísticos que essa pessoa tem. Então não há uma tradução errada, há uma escolha que ele fez para aquele momento, para aquela tradução específica. Então nós temos vários caminhos para a tradução. E o mais importante é a gente saber para quem a gente está aplicando essa tradução. Quem é esse público? A quem eu quero atingir? Porque não, eu estou fazendo agora, terminando meu PhD em tradução linguística na Gallaudet, e eu vim traduzir aqui para um grupo de crianças do Instituto Nacional, não, na verdade no INES não, eu fui traduzir no Paulo Freire aqui em Niterói, para um grupo de crianças do 4º ano, e eu estou usando minha língua de sinais que eu trago da Gallaudet, então eles têm que entender. Mas como assim você está trazendo? Para quem é esse público você está traduzindo? Você tem que entender quem é esse público que está vendo a sua língua de sinais. Não, mas eu sou PhDeus, ou PhD, né? Quase PhDeus, nessa área, eu sei o que eu estou fazendo. Né? É muita prepotência achar que só porque você tem uma experiência, parabéns, não desmereço ninguém, não que você se torne PhD 2, 10, 15 mil vezes, mas na hora que você está atuando como intérprete, a gente tem que se preocupar com quem é o público que recebe essa nossa tradução, né? E algumas competências assim que o tradutor, seja ele de língua oral ou língua de sinais, ele tem que ter, né, para poder atuar na área ali da tradução. E que é minimamente, né, conhecer e dominar a língua, tanto que ele está se propondo a traduzir e a que ele está usando também como a língua de origem. Então ele tem que conhecer as duas línguas profundamente, ele tem que ter familiaridade com o assunto que está sendo passado naquele momento, ele tem que também entender e ter um conhecimento etimológico de como surgiu ali aquela palavra, o que significa aquela palavra. Tudo isso vai te ajudar e facilitar o seu trabalho na tradução. E uma das coisas que tem surgido agora é de que há umas novas tendências aí surgindo para a tradução. A legislação, ela só fala de 3 possibilidades, né, do tradutor, que é o tradutor-intérprete, o guia-intérprete e o tradutor educacional, o tradutor-intérprete educacional. A legislação só trata desses 3, mas nós temos várias outras categorias que têm surgido. Por exemplo, a pessoa que traduz um telejornal, ela não vai traduzir da mesma forma que ela está dentro de uma sala de aula. Ou o intérprete que está em sala de aula, ele não pode traduzir da mesma forma que a pessoa está ali no teatro fazendo toda aquela tradução. Ou o intérprete do teatro, ele não consegue fazer a mesma coisa no cinema, que é uma nova tendência que está surgindo, que é uma legislação que já está aí da Ancine, e para o ano que vem todos os filmes nacionais terão tradução na sua exibição no cinema. Hoje em dia só vai para os DVDs que ficam na Ancine, mas terão exibições nos cinemas com tradução simultânea, né, ali gravada, e com audiodescrição. Então são várias tendências, várias características então, vários intérpretes, né, que estão surgindo por aí. E que há vários estudos nessa área, né? Nós temos aí, o Brasil é grande. Então, eu sei que no Sul tem uma amiga nossa, Natália Rigo,
que está estudando sobre a tradução no no teatro, né? Tem conversado também com a gente, comigo, com o Davi, e tem outras tendências surgindo. Então, vamos nos aprofundar, vamos nos apropriar também dessas outras coisas. A pessoa quer dar dica. E eu não podia deixar de falar de como trabalhamos, né? O nosso trabalho de tradução, ele é estritamente em dupla, é sempre com o outro. Você não faz nada sozinho. Tá, você nasceu sozinho, mesmo sendo gêmeo, você nasceu primeiro, depois sai o outro e vice-versa. Os dois não saem juntos. Mas a nossa vida, ela não é completamente autônoma. Você precisa do outro. E assim é a nossa vida como tradutor e intérprete. Você precisa do apoio que está ali sentado, e às vezes você esqueceu aquele sinal e... Ai, obrigado. Ou você teve ali um momento, uma cólica, uma dor, e precisa sair, e aquela sua dupla vai te auxiliar. Ou você gravou um material e pede para esse seu amigo revisar para você. Dá uma olhada como é que ficou, o que a gente pode melhorar, o que pode estar sendo ali alterado. E é por isso que eu não podia estar falando nessa mesa sozinho, e convidei o Davi para estar dividindo comigo esse assunto, esse grande bate-papo, e pedi para que ele ficasse com essa parte técnica, pela formação dele na área de letras e tudo mais. E é assim que a gente vive, é assim que a gente trabalha. E é o que eu digo para vocês, não vivam sozinhos. Vivam em dupla, em grupo, em trio, em quinteto, como vocês quiserem. Mas nós sempre precisamos do outro para trabalhar. E nesse momento o que eu queria pedir a vocês, a todos vocês que estão aqui nesse auditório, eu queria pedir uma salva de palmas, porque se não existissem os intérpretes, não haveria o congresso, não haveria a comunicação entre duas entidades, entre dois grupos que falam línguas completamente diferentes. Então, se tudo isso está acontecendo, se tudo isso é possível, é por causa de vocês, graças a vocês. Ah, mas eu só traduzo na igreja lá. Você é tão intérprete quanto qualquer outro que está hoje aqui exercendo a profissão, quanto qualquer outro que aparece numa televisão, quanto que aparece num filme. Você é tão intérprete quanto. Então eu queria pedir licença agora e aplaudir a vocês e parabenizar pelo trabalho de vocês dentro desse nosso desafio. Parabéns, parabéns. E assim termino minha fala. Muito obrigado, muito obrigado. E fica aqui o nosso contato, caso alguém queira, e passo para a mediadora Elaine.